Rádio. Família. Aqui é dia e noite com você. Web Rádio. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Boa tarde, eu sou Nilce Pereira. Estamos iniciando o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Hoje estaremos apresentando o programa de número 292. E onde quer que você esteja muito bem sintonizado aqui na Família Web Rádio. Muito bem, queridos ouvintes, boa tarde. Meu nome é Marcos Aleixo e desejando a todos vocês muita paz, saúde e alegria. E participem conosco pelo WhatsApp, o DDD é 11, o telefone é 98517-6385 da Família Web Rádio, ou pelo e-mail focando@useguarulhos.com.br, para que vocês possam sugerir novos temas. Então pergunte, questione, opine, que estaremos aqui para lhe ouvir e, se possível, atender imediatamente. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Ataídes Basto. Lembrando que o objetivo de nosso programa é desenvolver temas que nos levem à reflexão sobre nossa caminhada aqui no plano terrestre. De onde viemos, por que viemos e para onde vamos? Estas são interrogações que frequentemente nos fazemos. E continue conosco até o final do programa, porque hoje vamos falar sobre desgraça na visão espírita. Isto tudo numa visão clara do Espiritismo. Boa tarde, amigos ouvintes. Eu sou Luiz Gouveia e desejo a todos uma boa tarde. E aqui na Família Web Rádio nós estaremos junto com os amigos, principalmente comentando sobre os diversos assuntos que serão discutidos durante toda a nossa programação. Neste momento, queremos cumprimentar a direção do Colégio Marconi, que teve uma visão arrojada, abrindo a oportunidade aos seus educandos para participar de uma atividade radiofônica, trazendo para cá e formando uma parceria com a Família Web Rádio, onde os alunos terão a oportunidade de realizar as suas próprias criações. Estamos realizando o nosso programa em uma das salas diretamente do Colégio Marconi e ressaltamos nossos parabéns por esta parceria. E agora, como costumeiramente esse programa lembra aos nossos ouvintes, sobre a questão chamada consciência. E quando nós estamos falando de consciência aqui nesse espaço, nesse tema, nós estamos nos referindo à questão da higiene pessoal que cada um deve ter, dos cuidados que nós devemos ter, como, por exemplo, o álcool gel, as máscaras, e principalmente de nós pensarmos no nosso irmão. Nós devemos pensar no nosso todo. Nós estamos inseridos numa sociedade. Portanto, vamos tomar cuidado. Nós estamos na época de inverno e a gente vê muita gripe, muito resfriado, muita coisa. Então, nós devemos nos acautelar. Então, quando nós estivermos em lugares fechados, vamos continuar usando a nossa máscara. Vamos lembrar disso, de que perto de nós existem outras pessoas. E se nós estivermos resfriados, nós corremos o risco de passar, né, ou algum vírus para o outro. Então, vamos tomar muito cuidado. Nós estamos no inverno, cuidado redobrado.
Isso. E é isso, é isso. Eu fiquei aqui pensando aqui na Nilce, estava falando desse negócio de inverno, cuidado redobrado, é verdade, né? Muita Não, gripe. e esses dias teve uma nova campanha na televisão. Por quê? Porque está aparecendo uma outra espécie aí de vírus que o pessoal está falando, olha, e muitas pessoas pegando essa tal da HN, não sei quantas. HN1. Aí o pessoal fala, mas está aquém, a vacinação está aquém do Muito aquém. necessário, porque as pessoas estão deixando para lá. Aí eu fico pensando, será que as pessoas não querem se proteger? Eu não entendi. Mas o que então, tá acontecendo. Luiz, eu acrescento aí o seguinte: enquanto se está faltando a vacina ou não, mas mesmo assim, essas precauções mais comuns nós Devemos ter. independente se tem vacina ou não. É verdade. E é isso, né? A gente vê assim, você passa nesses ambulatórios aí, você vê a salinha de imunização, a salinha de problemas respiratórios, cheio, lotado, tudo lotado. Você fala, meu Deus, é muita gente, né? E não pode, nós já não estamos mais nessa fase de deixar acontecer. Então devemos nos precaver, não é, Marcos? É isso. E agora vamos entrando no quadro A Casa Espírita e o Frequentador. E hoje, tirando dúvidas dos nossos ouvintes, como todos os programas nossos, nós vamos selecionando algumas perguntas. E a pergunta de hoje foi feita pela nossa ouvinte, Renata Gonçalves Fernandes. Ela nos questiona o seguinte: Jesus condenou a riqueza? Ai, Quem vai responder? Quem é? é interessante, né? É só a Thaídes, mas Pois é. só a né? Thaídes vai falar, mas é interessante essa questão. É, Da vamos- maioria dos avadas pessoas pegadas, vai falar que Jesus autorizou a riqueza até, né, ter muitos bens. Vai lá, Santa. Renata Gonçalves Fernandes. Olha, Renata, Jesus, pela ótica espírita, que é o caso que nós estamos falando aqui, Jesus não condenou a riqueza, até porque mundo como o nosso ainda é necessário que haja o dinheiro, vamos dizer assim, o dinheiro. Agora, a riqueza, tem pessoas que falam que a riqueza é ruim. Mas eu acho que aí há um equívoco, porque a riqueza não é ruim. O problema está no uso da riqueza. Essa é a diferença. Porque se a riqueza fosse usada só para o bem, seria uma grande oportunidade para aqueles que têm a riqueza fazer o trabalho da caridade, porque sem a caridade, como diz o Evangelho, não há salvação. Então é necessário que haja esse capital ainda é necessário para nós. Agora, o problema é que as pessoas, muitas vezes, quando se acha com a riqueza na mão, muda de pensamento, muda de atitude e querem usar para coisas que não deveria usar. É o que a gente vê acontecer muito no nosso mundo hoje, né? Então, essa é a grande questão, é o uso da riqueza, porque se a riqueza fosse usada como deveria ser, eu acho que a pobreza no mundo seria bem menos, né? Porque aí teria aquela questão dos irmãos, nós somos irmãos, um cuidar do outro, ajudar, e faz parte, então, do uso dessa riqueza material, vamos dizer assim. Mas, então, o problema está no uso da riqueza. Então, lá no Evangelho tem um capítulo que fala assim, sobre Deus e Mamon. Então, Mamon quer dizer o dinheiro. Então, não pode servir a Deus e a Mamon. Está no Evangelho isso. Servir a Deus é o quê? Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que faz parte do nosso progresso evolutivo e assim por diante. Agora, se for para servir a Mamon, que é só aquilo que não é muito bom,
Então, aí as coisas caminham por outro rumo. Então, é necessário que a gente tenha esse entendimento para não misturar as coisas, né? Então, é isso assim que eu vejo na ótica espírita. Então, e nós abrindo a discussão aqui, nós encontramos na doutrina espírita as diferentes aptidões das pessoas. Porque nós somos vários espíritos aqui encarnados na Terra, só que um está num grau acima, outro está um grau abaixo, e assim vai uns graus, né, de aptidões. Então, até tem um trecho que fala, se você pegasse, por exemplo, tem até a parábola daquele que ele distribui, os talentos. Dá 5 para um, 3 para outro, 2 de um. E quem tem 5 tem aptidão e faz mais 5. Quem tem 3 tem aptidão e faz mais 3. E quem tem 1, com medo de perder aquele talento, ele esconde e joga na terra e fica lá. Aí vem o dono do dinheiro e fala, mas que homem de pouca fé, homem não sabe trabalhar. Então, na Terra, nós temos essas diferenças de pessoas. Então, se você pegasse R$1 milhão, desse R$1 milhão para cada pessoa, você ia ver que 3 pessoas. Daqui a pouco, um deles ia ter 2 milhões, o outro ia ter 1,5 milhão, e o outro ia ter quase nada. Não ia ter nada mais, porque ele não ia saber administrar. Então, as nossas aptidões em administrar as finanças, não só as finanças, a nossa vida, de uma maneira geral, é diferente. Agora, você falou muito bem. Aquele que angariou os 2 milhões, ele tem que ter a destreza de poder saber administrar e dar trabalho digno para aquele que não tem essa condição de manuseio com as finanças, né? Então, isso tudo está no Livro dos Espíritos, está lá dito, e nós temos essas condições. E nós somos pessoas diferentes, nós não somos iguais, nós temos um mundo heterogêneo, né? E é assim que se sucede. Agora, aquele que está com o dom da riqueza, que está com o poder financeiro, não pode humilhar, não pode criar o outro como se fosse um subalterno qualquer, e simplesmente um ser humano que está a seu serviço e que está produzindo e que vai ser útil até com aquilo que ele sabe fazer. Tinha que usar da humildade, né, Luiz? Usar da humildade para saber lidar com essa situação. Usando a humildade, vai entender que a pessoa que está com a riqueza tem uma responsabilidade em cima disso, em vista dos irmãos que necessitam. Mas aí já é uma outra questão que ainda tem hoje, no mundo de hoje, muita dificuldade de entender, né? Então. Nilce, quer falar alguma coisa, Nilce? Eu estou aqui pensando, seguir os ensinamentos do Cristo, na nossa condição, ainda é muito difícil. Estamos longe? Estamos longe. Porque ele condenou, assim, por exemplo, o egoísmo, o acúmulo, né? Tudo para mim, nada para você. E toda essa coisa negativa, porque a riqueza em si, ela não é nada ruim, ela é uma bênção. O dinheiro não é ruim, o dinheiro sim. É necessário. Agora, o que é condenado aqui? A forma como você vai conduzir essa riqueza. Porque se você tem uma riqueza, como diz a parábola dos talentos, né? A quem muito foi dado, muito será acrescentado. E a quem nada fez, aqui o pouco que ele fez ainda é tirado. Isso. Ou seja, nós somos seres humanos, nós temos a inteligência, nós temos o livre-arbítrio, né? E nós temos a capacidade de
de ter o entendimento. E ainda, aqui em 2025, nós ainda estamos com essa mentalidade de guardar. Né? É óbvio que ninguém vai... Jesus, ele não está dizendo, olha, esbanja porque tem. Não é isso que ele está falando. Ninguém tem que esbanjar nada. Tem que fazer o uso correto. O necessário. Então, por exemplo, se eu tenho muitos milhões, dentro daquilo que eu penso, o que eu deveria fazer? Gerar emprego, aplicar na saúde, na educação e tudo mais. Principalmente aquele que está numa gestão pública, por exemplo. Né? Então, ele tem que saber manusear, trabalhar esse dinheiro para gerar conhecimento, para gerar condições para que outros possam galgar, né, uma vida melhor. Agora, aquele que só vai guardando, não vai adiantar nada. Sabe por quê? A gente vê muita gente aí, compra uma casa, 2, 3, 4, compra sítio, compra fazenda, compra não sei o quê. Aí ele desencarna, aquilo ali vai para mãos de terceiros. Né? Vai para mãos de terceiros que vão administrar de acordo com o entendimento de cada um. E aquele que amealhou todos os recursos e guardou, né, vamos saber as condições espirituais que aquele irmão está. Isso. Não é verdade? Verdade. Então, a gente aprende assim, cada um tem aquilo que o esforço conseguiu chegar naquele ponto. Todos nós temos a condição, não importa onde chegou, de ajudar o outro. Tá? De dar uma força para aquele que seja com pequena coisa. Então, ali está a caridade. Né? Agora, aquele que tem muito, que veio por herança de família ou tudo mais, ele não pode colocar aquela riqueza ali na orgia, jogar dinheiro fora e tudo mais. Né? Então, como disse o Otaídes aí, Jesus nos diz o seguinte, que Deus não condena a riqueza. Né? Ele nunca falou que ele era a favor da miséria, não é isso. Então, nós devemos seguir isso que você tem. Não adianta deixar o seu dinheiro parado lá e não fazer nada pelo outro. E o Aleixo, vai falar alguma coisinha? Deixar... Aleixinho, vai? Vai, eu só queria colocar uma coisa, complementando o que a Anísio falou, que apesar da riqueza ser usada como ao modo nosso hoje aqui, mas traz um lado muito positivo. Porque no caso das empresas, já pessoas não existissem as empresas, sim. A hora que as pessoas iam trabalhar, ter um emprego, sustentar a família. Então tem esse lado da riqueza que não podemos escurecer isso. Porque senão, ou era todo mundo rico ou todo mundo pobre, mas não é. Então, certamente é porque tem que ser assim. Deve ser assim, né? Não é por acaso que é assim. Então, tem o lado positivo dos empresários, das empresas, ou seja, do rico, que favorece o emprego para aqueles que não têm, que somos nós. Já pensou se a gente não tivesse onde trabalhar para ganhar o pão para a nossa família? Como era que ia ser? Porque não somos ricos, somos pobres, precisamos. Então, tem o lado da riqueza, isso daí... E aí entra peraí, que agora eu vou... Não, pode falar. E aí entra outro lado que a gente não enxerga. As necessidades de aprendizado de cada um. Exatamente. Não é? Se eu fosse rico agora, talvez não seria essa a minha melhor aplicação no meu conhecimento. E assim vai indo, né? Então, antes do Aleixo falar, se você fosse rico, peça um soquinho aí para mim. Mas antes do Aleixo falar, vamos falar o pessoal, né, que está aqui ouvindo. Vamos agradecer, né? Vamos agradecer o Osasco, a Neuzinha de Osasco. A Neuza. Sempre com a gente, né? Guarulhos também está com a gente, São Paulo
Carapicuíba com a gente. Carapicuíba, olha. Poá também está com a gente. E Grande São Paulo. Isso, Ok. muito bom, muito bom. É isso, é isso. Um agradecimento aos amigos estar participando desse programa conosco. Gratidão a todos. Essa questão do dinheiro é sempre muito interessante, né? Se a gente olhar o mundo de prova e expiação, o senhor comentou agora, né, senhor Luiz? É necessária a riqueza aí do dinheiro. Lógico. Porque você não tem todo sim. mundo em pé, então você tem espíritos que não têm condição intelectual de crescer muito. Então você tem espíritos com uma condição intelectual, que é a chamada inteligência, mas é do espírito acentuado, então às vezes ele vem com a prova do dinheiro para fazer alavancar o progresso, construindo empresas, várias questões aí para dar emprego, né? Porque, na verdade, ainda enquanto a moeda corrente nossa for o dinheiro, ainda vai ser dessa forma. Já não era mais para nós estar nesse sistema do dinheiro. Tanto é que ele vai desaparecer, vai ser tudo virtual. Não sei se dura mais 10, 15 anos, não sei. É tudo virtual, vai ser. Praticamente hoje, 70% das vendas, caminhando para 80% dos comércios, já é virtual. Mas enquanto temos a cédula ainda, e o dinheiro, ele foi criado pelo homem, uma moeda corrente foi criada pelo homem, e o homem se escravizou. Por isso que Jesus falou, ou serve a Deus ou a mamão. O que Jesus quis dizer com isso? Que o processo natural da humanidade, o que é? Dinheiro não existir. O que seria o natural segundo as leis de Deus? Todos nós ter um tempo de trabalho, como que é no nosso lar? Não é o bônus horas? Você tem um tanto de trabalho, você tem direito a passeio, ao seu lazer. Aqui na Terra já era para estar assim, mundos evoluídos, a pessoa acha que é dinheiro, lá, que a mente viciada no dinheiro acha que era para nós aqui estar trabalhando, ter o seu horário, não exacerbado como muitas vezes é. 8 horas, 9, 7, 6, um horário que você tivesse tempo de ver sua família e dentro desse seu trabalho você receberia, eu não sei como ainda se processaria. Lá no nosso lar é o bônus hora. Você teria condições de passear, viajar, comprar sua roupa, se alimentar. Não através mais de uma cédula. O cara, se alguém escutar, vai falar, esse daí tem um... Vamos levar ele para o psiquiatra. Escutar eu falando dessa forma. Mas já seria desse jeito, porque ainda num planeta de prova e expiação, é natural que uns tenham muito e outros tenham pouco. Mas num mundo evoluído já não é mais assim. Todo mundo se ajuda. Então veja, Jesus, se o planeta Terra tem bilhões de anos, ele é o governador do planeta, há quantos bilhões de anos ele já é um Cristo? Chegaremos lá. Quantos bilhões de anos esse espírito já é um Cristo? Seria o governador, o responsável por esse planeta? Então vamos perguntar de dinheiro para ele. Ele, o espírito que só vivia no mundo. Jesus estava aqui, mas só vivia no mundo espiritual. Jesus é o mundo espiritual todo em torno dele, é uma luz, um sol, Jesus. Ele só estava encarnado para nos passar as leis de Deus. Aí vai falar de dinheiro para ele? Ele vai falar, ou serve a Deus ou a mamão. Ele não está mais preocupado com essas questões. E na época de Jesus era interessante, porque vocês, os caravaneiros daquela época, aquelas caravanas enormes que cruzavam o deserto, a Galileia, aonde você ia, todo mundo te atendia, você não precisava nem de dinheiro, você era atendido. O mundo moderno, os costumes mudou. Existia dinheiro naquele tempo, Marcos? Oi? Existia dinheiro naquele tempo? Tinha os impostos do romano, existia a moeda romana naquela época. Já tinha imposto. O próprio Mateus, um dos apóstolos, não era coletor de impostos? Até ele o dinheiro foi criado para substituir o escambo, né? Eu planto arroz, eu te dou arroz, você me dá a galinha. Era troca. Era troca, né? Então, por isso que eu fiz essa pergunta, porque havia essa época assim, que era trocado as coisas, né? Não, nessa época já tinha. Tinha o imposto romano, que os judeus tinha um problema sério entre os judeus. Tinha a foto do César, já tinha naquela época esse problema, na moeda romana já tinha a foto do César da época. Quem era o imperador da época era o... Então... Esse imposto faz tempo aí. Então, já é um problema. Até hoje, né? Já é esse problemão. Hoje é natural. Você precisa do dinheiro? Precisa, a moeda corrente nossa. Mas não seria mais necessário. Então, Jesus não condena a riqueza, porque ainda no mundo de prova e expiação é necessário. À medida que o mundo for evoluindo, automaticamente o dinheiro não vai ser necessário.
Eu acabei de falar, a cédula não vai ser mais necessária Não daqui só a a anos. cédula, mas até as trocas vão Vai ser voltar a outra, ser né? por amizade, é uma coisa diferente que Não, nós você ainda trabalha. nem temos condições O de nosso entender. lar já nos aponta. Você vai trabalhar, mas você, através do seu trabalho, Ora, bônus. você vai ter horas para passear. Aí vai falar, mas o outro vai falir o comércio dele? Não, porque ele vai ter também condição. Vai ser, nós, a humanidade, o espírito vai trabalhar, vai aprender a trabalhar, um em favor do outro. Não em favor do dinheiro. Dinheiro. Olha esses problemão do mundo hoje aí, que nós estamos vendo, não é de hoje, desde a época de Jesus. Por causa de dinheiro. Esses causa problemas do de dinheiro, poder aí, dinheiro, já. Então, o dia que à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai se ajudando, ele vai compreendendo que ele precisa se auxiliar uns aos outros. E à medida que o mundo vai evoluindo, não vai tendo. Se você olha hoje, eu já falei, se você olha hoje, um planeta de prova e expiação ainda, você tem a cédula se extinguindo. Vai ficar extinto lá a cédula, vai ser tudo virtual. Imagine a Terra regenerada já. A forma de convivência, de negócios, é outra. Então, Renata Gonçalves, Renata com essa resposta desses meninos bacanas aqui, né? Nós já vamos encerrando. Até rapidamente, aquela passagem de Jesus com aquele mancebo jovem que falou para ele o que ele deveria fazer. Jesus falou para ele vender tudo. Eu nem sei se Jesus falou dessa forma. Ele é mendigar. Eu acho que Jesus quis dizer, no fundo, que ele doasse, aproveitasse o que ele tinha para servir. Porque senão ele ia virar também ia mendigar. Jesus falou, me segue. Mas Jesus, eu nem sei, acho que a grande fundo é que Jesus mostrou para ele saber administrar o seu dinheiro. Não é? Ele compreendeu o quê? Ele não compreendeu. Que era para doar tudo, que era porque ele ia ficar pobre. O problema nosso até hoje é isso. Não, aí você falou uma coisa, aí se você for ver a vida do Mateus, o Mateus era bem de vida, porque ele era ele era cobrador de impostos, ele já tinha uma posição social muito boa, Mateus. Só que Mateus pegou e preferiu abandonar tudo, preferiu largar tudo e seguir Jesus. Você tem vários exemplos. Madre Teresa de Calcutá era de uma família boa, ela largou tudo e foi-se embora. E tanto que Mateus, serviu os pobres. Aqui, dentre os apóstolos, ele é o que tinha mais condições de relatar. Ele era o que sabia fazer conta. Né? Mas tudo bem. Francisco de Assis também no optou pela riqueza. Renata, essa perguntinha que você fez é curta, mas gera bastante coisa. Está falando do Mateus, né? Se a gente pegar pelo Evangelho, você vê quantas passagens ele anotou, então. Né? Bem mais do que outros. O tempo é tão problemático o dinheiro, e é por isso que eu sempre falo que não foi Deus que criou o dinheiro, foi os homens, e os homens se escravizou por ele. É tão problemático o dinheiro até hoje, porque qual é os problemas muito em família e muito na sociedade hoje? É o dinheiro. Ninguém te cobra, todo mundo te cobra da questão financeira. Você não é um bom chefe de família se você não tiver dinheiro, você não tem condições de arcar, você não tem. Tudo gira em torno de dinheiro. Nós falamos de comprar uma mesa aqui, precisa de um dinheiro para comprar ela, mas ninguém te fala para você sentar e falar: vamos estudar as leis de Deus, o Evangelho de Jesus? Ninguém te cobra isso. A preocupação é só com o dinheiro, né? A cobrança e as separações e as guerras, tudo por trás do dinheiro. Porque se você falar isso, todo mundo falar na hora. Vamos sim. Chega na hora, parece um dois. Tá bom, olha, Renata, eu vou parando aqui, senão nós vamos até 6 horas da tarde. Dinheiro até para falar dele é complicado. Tá bom? Então a USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá realiza ao longo do ano eventos que visam divulgar a doutrina, homenagear pessoas que realizaram trabalhos de muita relevância no Espiritismo, realizar encontros que busquem aprofundar um pouco mais sobre a relação homem-matéria e homem espiritual. Agora, no dia 13 de julho, a USE Intermunicipal Guarulhos
irá realizar o seu 12º encontro de educação e cultura espírita, tendo como tema principal o Espiritismo frente às inovações sociais e tecnológicas. Para tanto, o evento contará com a participação dos seguintes motivadores: a Edna Cândido de Carvalho. A Edna é psicóloga familiar e ela abordará o tema, aliás, o subtema, né? Bem-estar físico, mental e social na evolução do ser. A outra companheira nossa que vai participar em outra sala é sobre a parte jurídica, né? Que é a doutora Jane de Castro Oliveira. Castro de Oliveira. É uma advogada que vai expor sobre o subtema: o papel da educação e cultura espírita na formação da consciência jurídica. E Marta Rios Guimarães, jornalista, que trará o subtema Cultura Espírita em prol da família, em frente às redes sociais. Não, em frente não. Cultura espírita. Cultura espírita da família, frente... Que está em prol da família, frente às redes sociais. Isso. E o evento acontecerá nas dependências do Grupo Espírita Dr. Bezerra de Menezes. Não tem o doutor, mas é Bezerra de Menezes Gebem. Localizado na rua Castelo Branco 279, na Vila Barros, na cidade de Guarulhos. E esse evento vai das 8h30 às 12h30. Nós contamos com a sua presença. O coffee break é no local. Então, esse ano, os 3 subtemas, aliás, o tema principal também, nós estamos tratando das redes sociais, que muitas vezes, se as famílias não conduzirem muito bem, principalmente dentro das crianças e adolescentes, pode ter um grande problema. Então, nós vamos abordar nos nossos temas exatamente essa questão da internet, como usá-la de forma adequada para que não tenhamos nenhum problema, né, dessa natureza. E as inscrições já estão abertas. Eu vou falar aqui pelo telefone 998 54 1492. Vou repetir. 998 54 1492. Se inscrevam nas salas e serão todos muito bem recebidos lá no GBEM, no dia 13 de julho. Isso. E exatamente nesse instante iniciamos nosso segundo bloco do programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida. E foi interessante que aqui nessa mesa ninguém tem menos de 53 anos aqui. Então foi comentário de... Eu tenho 54 anos. Você é um jovem da vida. Mas já está caminhando já daqui 6 anos, segundo a lei brasileira, eu sou idoso. Então. Olha, acho que vai ler. Então, foi comentários legais sobre essa música, aqui depois que nós aqui no intervalo, foi legal, né? Porque relembrar, porque nós participamos dessa época, né? É verdade. Vamos lá. Isso é bom. Hoje vamos falar de um assunto interessante. Falaremos sobre o tema desgraça na visão espírita. Você sabia que esse nada a ver, senhor Luiz, não é? Se a gente olhar uma das coisas que essa palavra, ela é meia fora do contexto. Ela foi usada porque naquela época é a palavra, não o contexto. Hoje é uma palavra interessante, né? Outro dia, porque me perguntaram uma vez no estudo sobre essa palavra se tem a ver com o livro. Eu falei, tem pela época. Pela época. Não é pela agora, não. É que eu lembrei disso aí. Uma vez me perguntaram no grupo de estudo. Todos falam da desgraça. Revés da fortuna, azar, desdita, infelicidade. Todos os experimentaram
e julga conhecer o seu caráter múltiplo. Venho dizer-vos, porém, que qual todos se enganam, pois a verdadeira desgraça não é de maneira alguma aquilo que os homens, ou seja, os desgraçados supõem. Eles vêm na miséria, na lareira sem fogo, no credor impaciente, no berço vazio, no anjo, do anjo, né? Do anjo que antes sorria nas lágrimas do féretro, que se acompanha de cabeça descoberta e coração partido, na angústia da traição, na privação do orgulhoso, que desejava vestir-se de púrpura e esconde sua nudez nos farrapos da vaidade. Tudo isso, muitas outras coisas ainda, chamam-se desgraça na linguagem humana. Sim, realmente, são a desgraça. São os infortúnios, né? Mas para aqueles que nada veem além do presente. Mas a verdadeira desgraça está mais nas consequências de uma coisa do que na própria coisa. Dizei-me se o mais feliz acontecimento no momento que traz funestas consequências não é na realidade mais desgraçado que aquele inicialmente aborrecido, que acaba por produzir o bem. Dizei-me se a tempestade que despedaça as árvores, mas purifica a atmosfera, dissipando os miasmas insalubres que poderiam causar a morte, não é antes uma felicidade que uma desgraça? Para julgar uma coisa é necessário, portanto, ver-lhes as consequências. É assim que para julgar o que é realmente feliz ou desgraçado, ou desgraçado para o homem, é necessário transportar-se para além desta vida, porque é lá que as consequências se manifestam. Ora, tudo aquilo que ele chama desgraça, de acordo com a sua curta visão, cessa com a vida e tem sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a desgraça sobre um novo prisma, uma nova forma. Sobre a forma bela e florida que acolheis e desejai com todas as forças de vossas almas iludidas. A desgraça é a alegria, o prazer, a fama, a fútil inquietação e a louca satisfação da vaidade que asfixia a consciência, oprimem o pensamento, confundem o homem quanto ao seu futuro. A desgraça, enfim, é o ópio do esquecimento, que buscai com o mais ardente desejo. Tende esperanças. Vós que chorais, tremei, vós que rides, porque tendes o corpo satisfeito. Não se pode enganar a Deus, ninguém escapa ao destino. As provas credoras mais impiedosas que a malta que vos acossa na miséria. Espreita o vosso repouso ilusório, para vos mergulhar de súbito na agonia da verdadeira desgraça. Aquele que surpreende a alma, enlanguecida pela indiferença e o egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça, portanto, e restabeleça sobre verdadeira luz da verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então agireis como bravos soldados que, longe de fugir ao perigo, preferem a luta nos combates arriscados, a paz que não oferece nem glória nem progresso. Que importa ao soldado perder as armas, o equipamento e a farda na refrega, contanto que saia vitorioso e coberto de glória? Que importa aquele que tem fé no porvir, deixar a vida no campo de batalha, sua fortuna e sua veste carnal, contanto que sua alma possa entrar radiosa no reino celeste. Está esse texto que nós vemos, está no item 24 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado A Verdadeira Desgraça, ditado pelo espírito Delfine de Girardin. O capítulo é Bem-aventurados os aflitos, né? Isso, No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, companheiros, tem aí a desgraça para ser analisada, né? Então é um ponto de vista, não é?
às vezes, você fala, puxa vida, eu estou passando por esse processo, eu sou um desgraçado, eu não tenho dinheiro nem para comprar minha refeição, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Naquele momento atual, realmente você está passando por uma dificuldade extrema. Mas é o que esse espírito fala. O que será? Por que isso e por que será? Primeiro, será que ali você não está sendo intermediário de um grupo para que alguém observe o que você está passando e desperte nele o sentimento de caridade, o sentimento de compaixão, e comece a ver em você uma forma de fazer um pouquinho por alguém que está passando por uma privação difícil? Será que aquele momento que você passa por uma dor, um sofrimento, uma angústia de um problema de saúde, será que aquele momento não é hora de você chamar a atenção de algumas autoridades que têm que melhorar ou aprimorar mais o sistema de saúde de sua cidade, do seu local? Será que aquele momento que você está dormindo nas sarjetas não é hora das pessoas responsáveis pela condução, o seu prefeito, o seu governador, as suas pessoas responsáveis pela área social, em aprimorar mais as casas de acolhimento às pessoas que ficam nas ruas, não melhorar, aprimorar, dar estudo, procurar dar ensino, instruir aquelas pessoas para que elas saiam na rua? Então, às vezes, a gente enxerga a nossa desgraça, mas será que a nossa desgraça não está sendo usada como empréstimo e até como uma missão para que o mundo comece a mudar um pouco em relação a me ver nessa situação e aprimorar mais as situações e aconchegar melhor as pessoas que estão sofrendo? Então, tudo isso é o que fala esse espírito. O que vai valer é o que você leva depois lá no plano espiritual. Na hora que você chegar lá no plano espiritual, o seu amigo protetor, o seu amigo que é o emissário de Deus, chega para você e fala: muito obrigado, amigo, você fez uma boa missão. Você foi uma pessoa que serviu, não é cobaia, mas uma pessoa que serviu para demonstrar para as pessoas como realizar uma atividade de bem-estar ao próximo, de amor ao próximo, de luz ao próximo. É assim que esse espírito, no meu ver, está ditando que as provas, as grandes dificuldades, às vezes, têm uma necessidade de aprimoramento naquilo que ainda falta muito para nós alcançarmos. Então, ele está aberto a todos. Diante do que você falou, Luiz, a gente vê aí, né, a palavra desgraça, a gente vê uma coisa muito pesada, né? Muitas vezes a gente fala, não fala assim, não é? Não fala que... Sim, não pode falar assim. De fato, não é uma palavra bonitinha, né? Vamos... É porque desgraça já aparenta um monte de coisa ruim, né? São dificuldades, né? Agora, diante disso que você falou, Luiz, então aqui, por exemplo, de repente, o meu problema, que para mim é uma imensidão, eu não consigo enxergar o outro que está numa situação de vulnerabilidade, por exemplo, né? Que está ali sem um cobertor, nesse frio todo, sem um abrigo. Então, e aí a gente se transportar para o lugar daquele, o que aquela criatura está pensando?
né? Será que ela está numa fase de revolta? Ou ela está pedindo à espiritualidade, pedindo a Deus que mostre para ela um caminho, né? Mais uma vez eu falo aqui, a questão da sintonia com a espiritualidade, isso daí não depende de se você está numa casa boa ou muitas vezes, aquele que nada tem, ele tem uma sintonia boa, né, com espíritos bons, e o socorro vai aparecer, né? Mas isso aí vai de acordo com a evolução de cada um. Então, mas nós ainda estamos envoltos nessa capa de orgulho, de tudo para mim, nada para você, que a gente não consegue pensar assim. Ou seja, o meu problema é o pior, eu vou resolver, eu passo na frente de todo mundo, dane-se o resto, mas eu vou resolver. Isso. Nós ainda pensamos assim. A gente vê isso aí diariamente, né? E como você falou, não está na hora de cada um, em termos individuais, se mexer, né? Usar os recursos que tem na sociedade que ele está inserido para criar ferramentas, né? Eu diria recursos para aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade terem ânimo, de ir para frente, né? No programa passado, nós falamos muito das questões sociais, né? Falamos muito dos trabalhos comunitários, né, Luiz? Nós abordamos bem esse tema aqui. Verdade. E aqui cabe também esse tema, porque aqueles que têm condições, então vamos fazendo um trabalho de formiguinha, vamos chegando a quem de direito, a quem exerce um cargo que dá margem a isso, e eu vou falando, você vai falando, e aí pode nascer ou não, né? Pode nascer um projeto que vai dar uma condição melhor para aquele grupo social hoje que está em vulnerabilidade. Mas o que a gente vê? Nós vemos, assim, poucas pessoas fazendo isso. A maioria passa a ver, coitado, não sei o quê, ele se vai lá dar um pão para a pessoa, mas ele continua no relento. Tá? Não adianta você dar uma marmitex e a criatura vai continuar na chuva, vai continuar no frio. Verdade. Então, essa consciência social que nós devemos ter. Nós temos que desenvolver mais. Sim, cada um faz a sua parte, e quem tem a condição de concretizar esse planejamento, que faça alguma coisa. Verdade. E aí, a desgraça na visão espírita, esse é o tema. Né? Então, muitos problemas sociais vão sendo amenizados. Eu não diria nem sumindo, porque muitas vezes os problemas sociais nascem da maneira de pensar de cada indivíduo. Isso a gente não pode fazer nada. Né? Mas, pelo menos, nesse cômputo geral, vai amenizar. Né? Porque, senão, nós vamos ficar eternamente estudando a desgraça na visão espírita. Nós somos 4 aqui, nós temos esse conhecimento. Mas todos têm. Né? Porque é assim, a consciência nasce do entendimento, ela nasce do interesse. Então, eu penso assim, eu penso que não adianta você olhar e passar. E olhar e só ficar pensando. Nós temos Fica na questão do pensamento. Nós temos que fazer alguma coisa, sabe por quê? Nós fomos colocados aqui nesse plano terrestre não para olhar, para se divertir, não. Nós estamos aqui para trabalhar. Né? Então vamos. Vai lá. Eu não sei se vou falar besteira ou não, mas a palavra. Que isso? A palavra desgraça. A palavra desgraça
deveria ser substituída pela provações e expiações, né? São situações que nós passamos. Muitos falam que é uma desgraça, mas na verdade é umas situações que muitas vezes nós mesmos conquistamos isso, até pelo nosso comportamento, nos leva. Tem muitas situações que as pessoas chegam pelo comportamento que leva. Às vezes não teria nem que passar por aquela situação, mas por não ter uma visão maior de como seguir a vida, não ter um conhecimento muitas vezes, deixa-se ele levar por algo que poderia ser evitado. E acaba sendo uma das provações que a pessoa passa. Agora, não deixa de trazer um aprendizado, né? Eu acho que tudo na vida tem os dois lados. Se hoje eu passei por uma experiência dessa, uma desgraça dessa, uma questão dessa, eu tenho que repensar nessa situação e perceber que isso não é uma coisa definitiva e que eu preciso rever para melhorar meu comportamento, minha maneira de agir, de pensar e compreender que existe algo na minha caminhada que eu preciso aprender, que é para evitar de, numa outra oportunidade, chegar a essa situação. Mas são coisas que muitas vezes o espírito não está ainda com essa evolução, com esse entendimento, de ter esse conhecimento, né? E às vezes até mesmo tendo, dependendo as consequências que a pessoa se depara, às vezes não tem aquela força para resistir, para lidar com aquela situação, e acaba deixando-se levar por uma questão desse tipo, e aí entra na questão da, sei lá, aprovação, expiação, e assim por aí afora. São situações que o ser humano ainda passa por isso, né, nesse momento. É verdade. Vai lá, Aleixo. O Evangelho fala essa questão interessante, né? A verdadeira desgraça não seria a felicidade material, a vaidade, como nos fala, os prazeres terrenos. Porque hoje que a gente, na visão espiritual, a verdadeira felicidade muitas vezes é o que hoje nós achamos desgraça, que é as doenças, o sofrimento. Nesse capítulo 5 fala, o mal é o remédio. Então muitas vezes, onde a gente vemos tristeza, desgraça, desespero, é a felicidade futura do espírito, porque ele está reparando e reajustando um passado para no futuro ter reencarnações mais equilibradas. Agora, aquele espírito que vivencia todos os prazeres terrenos, as paixões terrenas, procura a sua felicidade só nas paixões terrenas, se envolve só com a felicidade terrena, muitas vezes ele vai criando desequilíbrios no futuro para ele, né? E é essa felicidade, entre aspas, que a pessoa acha que é felicidade, muitas vezes terrena, é que vem trazer o desequilíbrio. Tem um capítulo, eu não esqueci o capítulo lá do Evangelho, a questão assim, ó, se morre um homem de bem, na sua casa, do seu lado, e o outro, na sua casa, morre alguém, ou você vê ali alguém de bem morrer e um malfeitor ficar, as pessoas muitas vezes falam, por que foi o de bem, ou esse criminoso, esse que faz o mal ficou e esse bom? Esse jovem bom, às vezes a encarnação dele acabou e nós não sabemos o que ele poderia causar, o desequilíbrio que ele poderia se envolver nessa encarnação. Então, ele vai voltar tranquilo, equilibrado para o mundo espiritual. Agora, aquele lá que ficou, a gente não sabe ainda. Tem que passar poucas e boas, né? Não sabe ainda o que ele vai criar para ele, né? Então, a gente vê, nós não podemos, que a gente vê a questão material, a gente precisa ver a questão espiritual nesses pontos aí, né? Eu vejo lá, eu sempre falo, a gente atende aí uma família, eu estive sábado na casa dela, os deficientes lá, ela tem 3, não tem vida praticamente, se a gente olhar, que vida essa mulher tem? Nenhuma, só trabalho, dureza, não tem, ficou muito mal de resfriado semana passada, mas não tem nem como descansar um pouco, é 3 deficientes para ela cuidar, e o cílio bom ainda fica escorada nela, os bons. 2 os bons. Os bons é que dão mais trabalho. Escorada, olha esse detalhe. Como eu vou lá muito,
É uma senhora que não tem sossego, não tem paz, assim, a paz que nós achamos, mas ela está com a paz espiritual. Ela está numa vida que, se olhar para ela, que vida desgraçada. Mas é uma vida feliz para esse espírito. Imagina esse espírito. Quando vez chegar lá no plano falei para espiritual. ela, falei, Dona Luzia, o café dela é maravilhoso. O chão não tem piso, é rústico, que é uma casa totalmente, não tem fiação praticamente, é uma vida muito difícil. Falei, Dona Luzia, eu vou vir muitas vezes tomar café aqui com a senhora e depois eu não vou ver a senhora mais não. Que a senhora vai subir, eu vou continuar aqui perdido aí, não sei em que lugar aí. Porque o trabalho dessa mulher é muito um trabalho grandioso de atendimento com as pessoas. Vê como, o que as pessoas querem? Felicidade de passear, viajar, curtir os grandes eventos do mundo, tendo isso como felicidade. A felicidade passageira, temporal. Ela é um espírito evoluído, né? Não, eu falo para equilibrar. E ela tem uma força danada. Fala em Deus, agradece a Deus essa situação. 3 filhos deficientes. E agradece a Deus essa situação. Vive do que as pessoas levam, praticamente, e vive feliz. E se brincar, talvez ela nem tenha religião, hein? Não, eu não tenho nem tempo nem para respirar, a religião, então isso aí. Você vê, e é o que ela faz. Isso é o desapego. Onde está? Se a gente olhar no campo espiritual, onde está a verdadeira felicidade? É verdade, é isso mesmo, viu? Então, isso que você falou é um alento para todo mundo que está achando que está desgraçado na vida. E não é. Na realidade, o que nós estamos passando, você falou da prova, a Thaídes que falou da prova da expiação, tudo é um aprendizado, é um conhecimento e aprimoramento espiritual interessante, isso é bom. Vamos dar um abraço, deixa eu ligar o microfone aqui. Vou mandar um abraço para o meu amigo João Paulo. Alô, João Paulo. Oi, João Paulo. João Paulo é o que comanda tudo aqui, que manda o som para nós aqui. Olha que beleza, Há João. 7 anos. Ele que montou a rádio em questão de internet para mim, o João Paulo. E lembrando que ele está ouvindo e fala assim, eles mandam muito aí, né? Obrigado, João. E o João Paulo, ele é evangélico. Isso. Ele é evangélico, pastor também, né? Seu Caetano. E está gostando muito do programa aí e sempre me deu apoio aqui na rádio. Muito bom. Muito obrigado, João. Sempre. Quem manda é ele, então. É ele que o stream, é ele que manda bem. Fala, vou tirar do ar, ele tira. O stream aqui há 7 anos que ele mandou para mim. Muito obrigado, João. Muito obrigado. João, eu vou complementar essa ideia Uma vez, eu só contar uma historinha que nós já estamos estourando o tempo também. Uma historinha que é um espírito que me revelou numa conversa, nessas reuniões mediúnicas que a gente tem. O espírito falou, olha, eu desencarnei eu fui atropelado e desencarnei nesse atropelamento. Aí ele falou, você vê que é acontecimento interessante que aconteceu comigo. Eu ia morrer de uma forma ou de outra, eu estava doente. Mas tinha uma esquina perto de onde eu morava que vivia acontecendo batidas, desastre, muitos espíritos desencarnavam ali naquela esquininha lá, era difícil. Então, numa dessas dormidas minhas no mundo espiritual, o meu amigo espiritual falou o seguinte, olha, estão pedindo para você, em vez de morrer assim, do jeito que você vai morrer, se você permite que nós te usemos numa morte naquela esquina para chamar a atenção das autoridades. Você permite? Aí é um livre-arbítrio seu. Aí o fulano falou, eu permito. Então ele, em vez de morrer daquela doença que ele já estava, ele morreu naquele desastre daquela esquina. E aquela esquina chamou atenção. Depois, lógico, as autoridades mexeram, colocaram semáforo, colocaram as devidas proteções. E aquele espírito, ele serviu de luz
para que as autoridades orientação, né? pudessem ver. E ele me falando isso depois, né? Falando, olha, aconteceu exatamente isso. E eu agradeço a Deus por ter sido útil, porque ele ia morrer, ele já estava meio desenganado, ele ia morrer de qualquer jeito, e morreu naquela esquina, atropelado ali, e serviu de chamar a atenção das autoridades sobre aquele local. Então você vê como às vezes, isso eu contei, porque eu vi o Aleixo falar dessa senhora, eu falei, puxa vida, é um espírito iluminado, porque 3 filhos deficientes e outros sanguessugas não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Isso é um teste. Então, quando essa mulher chegar no plano espiritual, ela vai ser recebida com confete, serpentina, tudo que tiver de direito. É espírito que ela tem essa consciência. Eu falei para ela outro dia, eu falei, dona Luzia, só sabe qual é o seu espírito. Ela recebeu essa missão com consciência. É espírito que tem consciência. Sim, Não é espírito à toa. Sim. Um espírito de uma senhora dessa daí não é um espírito à toa, não. Não é, não. Ela tem a consciência do trabalho dela. E ela fala de Deus ali e agradece a Deus. Então, quando você vê isso, você percebe, isso é bom, é o que a gente aprende nos estudos. O que indica um espírito desse aí? É um espírito consciente. Para nós, para a humanidade, é uma senhorinha ali que ninguém dá valor. Mas se você olhar espiritualmente, é um espírito de muita consciência do trabalho dela, viu? Não, sensacional. Então, isso que você colocou, Marcos, talvez que ela nem tenha ideia da assistência espiritual que ela tem. Isso não, ainda não. Não tem ideia disso, quanto ela é assistida, é ajudada espiritualmente com essa bagagem que ela já tem, que ela já trouxe, e essa tarefa dela aí, muitas vezes ela... É uma tarefa difícil, pediu, viu? né? É uma Nilce, tarefa... Preparada ela já veio, agora com certeza, é sua né? vez, Nilce, porque senão nós vamos... Olha, esses assuntos, a gente acaba discutindo espetacular os debates. Né? Vamos lá, Estou Nilce. aqui pensando. Realmente. Então, vamos seguir. A USE Guarulhos é um órgão ligado à USE estadual, que significa a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Se você deseja nos conhecer melhor, visite nosso site, useguarulhos.com.br. E lá você encontrará o endereço de um centro espírita próximo à sua residência. É isso. E agora vamos fazer uma prece para poder acalmar, nos equilibrar, a nós e a todos que estão nos ouvindo, participando desse momento conosco. Que Deus, nosso Senhor Jesus, possa nos amparar, nos envolver. Que essa equipe espiritual da USE que nos ampara, nos auxilia, possa estar nos envolvendo nesse momento. E que essas boas energias que emanam do alto possam envolver esse ambiente, essa escola, esse ensino de educação intelectual fundamental para o desenvolvimento do espírito. E que essa paz, essas boas energias dos amigos espirituais, do alto, possa ser direcionada e envolva a todos os necessitados, para onde sejam direcionadas essas boas energias. Assim, imensamente agradecido, vamos agradecendo a Deus e ao nosso Senhor Jesus. Fique em paz. E agora vamos às nossas considerações finais. Eu deixo aqui o meu abraço à equipe da USE, ao Luiz Leite, a todos os ouvintes e até a próxima quarta-feira. Isso. Então eu também agradeço e espero a companhia de vocês na próxima terça-feira às 14 horas. E muito obrigado pela audiência
pessoal de Carapicuíba, pessoal de Osasco, pessoal de Guarulhos. Tem um dia a em mais geral. agora? É um dia a mais? Ela falou até quarta-feira. Eu falei até quarta-feira. Eu me enganei. Que legal! Realmente Tem um fiz dia a mais. uma pequena confusão. Você vai vir, Nilson? Vamos fazer quarta-feira também? A dormida, flor do nosso programa. Então, muito obrigado, viu? E eu também agradeço a Deus primeiramente, agradeço aos amigos aqui presentes, Luiz Leite e toda a equipe que faz parte desse programa, agradecendo também aos ouvintes por nos ouvirem e agradecendo por essa oportunidade de aprendizado para todos nós e ao mesmo tempo prometendo a Deus, a Jesus, que se possível for, estaremos aqui a semana que vem, se Deus quiser, na terça-feira. Um abraço a todos e muita paz. É isso, eu vou me despedindo, fazendo da minha prece, das minhas despedidas, um abraço aos companheiros de trabalho. Mas não desligue, né, Luiz? Porque a rádio é 24 horas, Luiz. Não, fica aí, ó. Carapicuíba, Poá, Guarulhos, Osasco, São Paulo. Agora não sai no negócio. Não, ainda não. Modão, nada? Tem, agora Modão tem. voltou? Toda segunda-feira, depois do Augusto Pinheiro. Good night. Ainda não. Esse não, só Ainda modão. não. Só modão, segunda-feira, depois do Augusto Pinheiro, às 6 da tarde. Às 6 da tarde, todas as segundas-feiras, às 18 horas, modão aqui na Web Rádio. Fiquem em paz, que Jesus abençoe a todos. Isso. Gouveia já falou, Gouveia? Já falou? Então tá. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Família Web Rádio, fazendo parte da sua vida.